Então vamos lá, irmãos. Bom dia a todos. Friozinho. Friozinho já fazendo algumas vítimas aí. Nosso estado aqui, nossa região é mais fria. A gente estava até vendo um videozinho esses dias aí de um outro estado que não aqui do sul do Brasil, que eles falavam, a temperatura aqui quando é baixa é 18 graus. 18 graus, que beleza. 18 graus aqui, dependendo do dia, é a máxima. Mas vamos lá, vamos continuar vendo os atributos de Deus hoje. Semana passada já vimos, continuamos falando sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Então são aqueles atributos que Deus não comunica a nós. Vimos a questão da eternidade de Deus, que Ele não está limitado ao tempo e ao espaço. E hoje vimos o contraste da eternidade de Deus conosco, que somos mortais, tivemos um princípio. E hoje então vamos ver a questão da onipresença de Deus. Na semana passada vimos a eternidade, hoje vamos ver onipresença, né? A palavra oni, o termo oni, vem de tudo. Há um tempo atrás tinha aqui em Ponta Grossa, até nem sei se ainda tem, aquela galeria chamada Omni, né? Então vem de tudo, né? Então onipresença, que Deus está presente em todo lugar, assim como Deus não está contido, o tempo não o contém, Ele não está preso ao tempo, Deus também não está preso ao espaço. Deus está aqui, sim, mas Deus pode estar em qualquer outro lugar. Ele não tem essa limitação de, se Ele está aqui, algo está acontecendo do outro lado do mundo, Ele fala, espera aí só um pouquinho, que eu resolvo metade aqui, eu vou correndo lá para resolver lá, para não se tornar insustentável, e volto aqui. Como a gente às vezes faz nas nossas casas, ou quando há um problema, você vai resolvendo o que é urgente até você conseguir tornar aquela situação sustentável, e você vai para outro lugar e tenta resolver a outra situação dela ficar mais ou menos sustentável, e assim você vai. E aí você fala, poxa, eu tenho que me desdobrar em 3, 4 ou 5. Quando na verdade Deus não tem esta limitação. Estamos com problemas técnicos, pelo jeito. Está gravando. Então Deus não se limita no tempo e no espaço. Deus não se limita ao espaço físico. Tem uma definição do Gruden, que ele diz assim: Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais, e está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos em lugares diferentes. Então Deus não pode ser... nós não temos como medir Deus. Não dá para pegar uma trena e falar. Normalmente crianças têm esta questão também de qual é o tamanho de Deus? Deus é infinito, Deus é grandioso. Não tem como medir, Deus é do tamanho daquele avião grandão. Não, muito maior que todas as coisas existentes. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em sua plenitude. Entretanto, Ele age de formas diversas em lugares diferentes. Algumas outras declarações que eu peguei sobre a onipresença de Deus. O Franklin Ferreira, ele fala o seguinte. Franklin Ferreira fala assim: Ele está presente em todo lugar e, portanto, imanente na criação, sem ser, entretanto, confundido com ela. Ou seja, Deus está presente em todo lugar. A imanência quer dizer que Ele está presente, que Ele está próximo
mas ele não se confunde com a natureza, como os animistas chegam e falam: olha, esta árvore é Deus. Olha, este animal aqui, ele é Deus, ele é um pedaço de Deus. Olha só, aquela minhoca que está passando ali é uma porção de Deus, né? O gatinho que está ali, olha só, Deus está em todas as coisas, então aquele gatinho também é Deus. Então, é a deificação de todas as coisas. Deus não é tudo, Deus está em todo lugar, é diferente. Ele está em todos os lugares, mas ele não é esta mesa, ele não é qualquer outra ser que apareça por aqui. Ele está em todos os lugares, ele contempla todas as coisas. Stephen Charnock também fala assim: ele tem uma presença de glória no céu com a qual consola os santos, e uma presença de ira no inferno com a qual atormenta os condenados. Ou seja, aquilo que o Gruden já havia falado de Deus estar presente em lugares e agir de formas diferentes. Então Deus age com amor, consolando, e Deus também age com ira e tormento para outras pessoas. Alguns textos declarando a onipresença de Deus. Gostaria de ver com os irmãos o primeiro texto, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão aqui está falando da grandeza de Deus, da construção do templo. Ele falou: isso aqui não pode conter o Senhor, nem os céus dos céus podem. O Senhor não pode ser contido por nada, o Senhor não está limitado. O Senhor então está aqui, simplesmente aqui e só aqui. Você tem que vir aqui para você ser abençoado por Deus, ou você tem que estar mais perto de Deus indo a um monte orar, ou você tem que ir até Israel para que Deus te abençoe, ou você tem que ser batizado no Rio Jordão para você ser abençoado por Deus e Deus reconhecer que o seu coração é um coração íntegro e sincero. Não, Deus está em todos os lugares. Deus conhece o seu coração. E aí já vai entrar a questão da onisciência também. Mas Deus está presente. Você não precisa ir para Israel, você não precisa ir para o monte, você não precisa ir orar lá no meio do mato. Deus está em todos os lugares. Você pode orar no seu quarto, você pode ter uma intimidade com Deus na sua casa, no ônibus, no Uber, no seu escritório, naquele teu momento de almoço. Deus está em todos os lugares. Não, eu tenho que sair daqui porque tem um local aberto ali, eu tenho que ir lá para orar ao Senhor, que lá Deus vai me abençoar, porque lá é um templo, um lugar onde eu serei abençoado. Não. Deus não está limitado. Se você quer ser abençoado, venha até este culto. Deus está em todos os lugares. Deus não necessita que você vá a algum lugar. Deus não pode ser contido. Deus não pode ser usado. Ele nos usa, não nós usamos a Ele. Olha, aqui vai acontecer, lá não vai, mas aqui vai. Salmo 139, versículos 7 ao 10, ele torna ainda mais clara esta questão da onipresença de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Seguindo um pouco ainda, versículos 11 em diante. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Não há como fugir de Deus. Tentar fugir de Deus é como uma criança que tenta se esconder do pai e da mãe, que coloca a mão no rosto e fala: agora ninguém mais vai me ver, vou me esconder. E coloca a mão no rosto. Agora estou escondido. De Deus também é assim. Não importa onde você vai, você pode ir para uma caverna, você pode entrar num submarino e vou submergir lá a vários metros para baixo da água lá. Vou construir um bunker em algum lugar, em alguma rocha, vários andares abaixo da terra. Não tem como fugir de Deus. Não tem. Não há possibilidade de nós fugirmos de Deus, porque Ele está presente em todos os lugares, porque dele são todas as coisas. Você não tem essa capacidade de fugir de Deus. Você pode ignorar a Deus, é diferente, mas fugir de Deus de modo algum. Você pode ignorar a sua presença. Se você não reconhece a onipotência, a onipresença de Deus, há um grande problema na sua definição, no seu conhecimento de Deus. Mas quando você reconhece a onipresença de Deus, você faz o que faz por negligenciar e por ignorar a presença de Deus. É como uma pessoa que está ao seu lado e você ignora essa pessoa, você vira o rosto para ela e faz de conta que ela não está ali. É como pessoas mal educadas em ônibus que estão sentadas e chegam um velhinho ou uma senhora grávida e a pessoa faz de conta que está dormindo ou vira para fora assim, fica olhando a paisagem para fazer de conta. Ela só está ignorando. Ela viu que tem alguém ali, mas ela está ignorando. Nós podemos fazer assim com Deus. Deus está presente em todos os lugares, mas eu vou pensar, eu vou agir desta forma, mesmo Deus estando aqui, vou fazer de conta que Ele não está. Então, não é uma negação da onipresença de Deus, mas é uma negligência, é você ignorar a presença de Deus. Seguindo um pouco, Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24. O texto lá diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Alguém pode se esconder de Deus? Deus não é só Deus de perto, é Deus de longe. De Deus não se pode ocultar nada. Nós não podemos esconder nada de Deus. E Ele julgará todas essas coisas, as mais ocultas de dentro de nós. Porque Ele está presente em todos os lugares. E Ele julgará as nossas intenções. Ainda mais um texto de Amós capítulo 9, versículos 1 ao 4, um texto de julgamento, inclusive. Este é um texto que deveria, quando alguém ouvisse essa mensagem, deveria
trazer temor e até desespero às pessoas. Mas muitas vezes não é assim que acontece. Amós, capítulo 9, versículos 1 ao 4, diz assim: Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: Fere os capitéis, estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Quando Deus está falando, olha, não tem para onde correr, não tem como se esconder. É a criança tentando se esconder, é a criança tentando se esconder dentro do guarda-roupa, embaixo da cama. O pai vai lá: vem aqui, agora você vai ser disciplinado. Puxa pelo pezinho, a criança vai: vem aqui, você não tem como fugir de mim. Deus fala: não importa aonde vocês vão, não importa a aliança que vocês façam para se defenderem, vocês serão punidos, vocês serão castigados. Vocês não têm como fugir de mim. Não há como fugirmos da disciplina de Deus. Não há. Deus está em todos os lugares. Não há como fugir disso. O ambiente não muda você. É o seu coração que precisa ser mudado. Algumas pessoas têm essa noção de que eu serei um crente mais fiel, mais temente a Deus, se eu for morar em outra cidade. Olha, lá eu serei uma pessoa melhor, lá eu serei uma pessoa mais piedosa, lá eu viverei melhor. Quando na verdade o problema é o pecado do seu coração. E ela acha que lá ela será uma pessoa mais temente a Deus. Ou ela acha que lá ela vai fugir dos seus problemas e das dificuldades que ela tem aqui. Sempre tentando culpar o ambiente, fugir do problema e até fugir de Deus. Não há como fugir de Deus. Não há como resolver o seu problema fugindo. A maneira de resolver os problemas é lutando, pedindo capacitação a Deus, enfrentando-os. Nós já vimos várias pessoas frustradas com relação a isso, porque acharam que pelo fato de mudar para um outro local, eu vou morar na praia, eu vou morar não sei aonde, agora os meus problemas estão resolvidos e tal. Não, você está levando o seu problema junto, o seu pecado junto. Deus vai te tratar lá também. Não há como fugir de Deus. Não há como argumentar a Deus que o problema é um local, que ali é o problema somos nós, o problema é o nosso pecado. Tem mais uma frase aqui, a frase de Herman Bavinck, que fala assim: não há absolutamente lugar nenhum para onde você possa fugir. Quer fugir dele? Fuja para ele. Não tem como fugir de Deus. Se não há como fugir de Deus, vá para ele. Viva com ele, para ele. Não adianta, não tem como fugir de Deus. Mesmo aqueles que odeiam a Deus, não há para você como fugir de Deus. O que quer que você faça, pense, fale, aonde quer que você esteja, Deus está presente. Deus está vendo todas as coisas. Deus está vendo e julgará todas as coisas. Então nós começamos a pensar que a onipotência de Deus, que a onipresença de Deus, ela serve como consolo para nós na hora das aflições e tentações, porque o Senhor, Ele está conosco em todo momento, em toda circunstância. Nós não podemos falar onde está Deus neste momento.
está ao meu lado, está comigo, está presente. Aonde estava Deus quando aconteceu aquele desastre, aquele acidente, aquela doença? Estava lá. Ele é rei, Ele é Senhor, Ele está presente em todo lugar. Por que aconteceu? Não sei, mas Ele estava lá. Não é porque Ele não estava lá que aconteceu, Ele estava lá. Deus está presente em todo momento. Senhor, eu estou passando por um momento terrível de tentações, de aflições, de privações. Obrigado por estar comigo. Obrigado porque em meio a essas limitações o Senhor está ao meu lado. O Senhor está próximo. O Senhor é Deus de longe, mas é Deus de perto também. Como nós falamos aqui que Deus, Ele é aquele Deus amoroso, misericordioso, que cuida dos seus, e estaremos na presença dEle para todo sempre, mas também é um Deus que se ira e que pune o pecado. A noção que as pessoas têm de que a Deus reina nos céus e Satanás reina no inferno. Satanás não reina no inferno. As pessoas têm essa ideia de que Satanás ele está num trono no inferno e lá ele vai reinar e fazer o que ele bem entender. Ele ainda lá estará no controle de Deus e debaixo da ira de Deus como todos os outros. Lá é um local secreto que Deus não vai ver o que está acontecendo. Quem disse isso? Aonde que fala isso nas Escrituras? Que a onipotência, a onipresença de Deus não alcança o inferno. Se foi pelo próprio Deus quem o criou para a punição dos ímpios. É Deus quem pune, não é Satanás que pune. Esta é uma imagem errada que nós temos de punição eterna. É Satanás que vai punir. É Deus quem vai punir. Satanás vai ser punido junto. Satanás não é rei de coisa alguma. Satanás é um derrotado, que a condenação dele já está certa. Então é ele que vai ficar lá, vai ficar cutucando lá e tal, com o tridente dele lá, ele vai mandar e desmandar lá. Deus continuará reinando e Ele é quem punirá. É a punição de Deus. Então são falsas ideias que as pessoas têm, como aquela que a gente falou de céu, arpinhas, anjinhos, nuvenzinhas, tudo muito monótono, dá vontade até de dormir, coisa chata. E inferno, bebedeira, boates, sexualidade desenfreada, e Satanás ali no meio e tal. De vez em quando você tem um fogo ali que dá umas queimadas, uma chamuscada, e ele que vem lá com o tridente dele lá te punir. Deus é quem vai punir. É a justiça de Deus. Satanás não tem justiça alguma. Satanás não é justo. É Deus quem vai punir com a sua justiça. Ele é onipresente. Ele é a nossa alegria nos momentos de adoração. Ele está presente quando nós o adoramos, quando nós oramos a Ele. Em qualquer lugar que você esteja. Não precisa você falar em voz alta. Você pode estar dentro do seu carro, orando silenciosamente. No seu trabalho, orando silenciosamente. Na sua escola, naquele momento de dificuldade, aquela perseguição de algum coleguinha, orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Este é um Deus que está presente em todo lugar. Esta é a diferença do nosso Deus. É um Deus que está presente, diferente de todas as outras religiões que falam, não, Deus é um Deus grande, Ele não se importa muito conosco, Ele está lá longe. Deus se importa conosco, Ele está presente sempre. Outra questão que nós vamos ver hoje é a onipotência de Deus. Onipotência quer dizer que Ele tem todo o poder. Todo poder. Potência é poder. Então Deus tem todo o poder para cumprir a sua vontade. Aí vem todas aquelas filosofias de se Deus pode todas as coisas, então Deus pode criar uma rocha maior até do que Ele possa carregar. Aquelas coisas bem absurdas que o pessoal começa a fazer para... Gente, isso é absurdo, porque Deus criar uma coisa que vai negar a sua própria natureza, isso é impossível. Ele não vai fazer uma coisa
que Ele não possa fazer. Se Ele é onipotente, não há como Ele fazer algo que Ele não possa fazer. E se essa pedra fosse mais pesada do que Ele pudesse suportar, logo, Ele não seria onipotente. Então são argumentações de pessoas que querem negar a Deus. Deus não pode todas as coisas, então. Nós chamamos isso aqui de uma autolimitação, porque esta, entre aspas, limitação, não é uma limitação, obviamente, é algo que Deus faria, que negaria a sua natureza. Um exemplo. Todos vocês sabem que em várias casas de avós está escrito: na casa da vovó pode tudo. Ok? Eu já vi isso em vários lugares. Pode tudo? Então vó, a senhora mora no 5º andar daquele apartamento, hoje eu quero me jogar de lá. A senhora não fala que pode tudo? Não, mas isso vai negar o amor que o vô e a avó têm pelo neto. Então pode tudo no sentido de que eu amo você e quero o seu bem. Muitas vezes o amor está envolvendo chocolates, guloseimas ali e tudo mais, né? Mas o tudo não diz respeito a hoje eu não quero tomar suco, eu quero pegar a água do vaso sanitário lá, já que pode tudo. Então espera um pouquinho, meu netinho, que eu vou lavar lá o banheiro para ficar bem limpinho, daí você pode pegar a água do vaso sanitário. Não é isso. Porque isso vai envolver a questão do cuidado, da proteção. O avô, a avó vai tentar cuidar, né? Então tudo envolve estando dentro do cuidado da pessoa, estando dentro da noção de amor que ela tem, de preservação que ela tem. Logo, se ela permite que o neto se jogue do 5º andar, a característica de amor, de cuidado por ela não existe, não é verdadeira, ela não tem essa característica. Então a onipotência de Deus, Deus pode todas as coisas, desde que não neguem a sua natureza. Ele não vai fazer algo maior que Ele, logo, se Ele construísse algo maior do que Ele não seria Deus. Existiria algo maior do que Ele. Isso negaria a sua própria natureza. Ele é livre para escolher o que Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser, não o que você quer, não o que eu quero. Ele tem todo o poder. Eu faço o que eu quero. Um relance de onipotência, obviamente não é, mas dentro do nosso lar nós fazemos aquilo que nós queremos. Aquilo ali é nosso lar, as regras são nossas. Vamos pegar alguns textos. Isaías 43, versículo 13. Vou pegar a partir do versículo 12, que diz assim: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Existe uma música que a gente canta que fala isso. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir Deus. Ninguém. Eu já ouvi pastores falando: agora nós vamos orar, porque nós vamos fazer a oração que move a mão de Deus. A oração do cara é poderosa, porque a oração dele move a mão de Deus. Olha, essa oração é impressionante. Deus é onipotente, mas a oração do cara é tão boa, que ela vai mover a mão de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Tudo que ele faz está dentro dos seus planos, dos seus propósitos. Jeremias 32, versículo 27.
O texto lá diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Algo difícil para Deus que Deus faz? Olha, isso é muito difícil. Quando a gente chegava da escola, eu falava: mãe, pai, equação de segundo grau é tão difícil, fórmula de Bhaskara é tão difícil, análise sintática é tão complicada, puxa vida, trigonometria, agora estou aprendendo lá em química, todas aquelas coisas, eles me deram aquela tabela periódica cheia de letrinhas e números, isso é muito difícil. E aí Deus fala: há alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Demasiadamente difícil para mim? Aqui ele está falando de entregar o povo aos caldeus e depois de restaurá-los e dar a eles um coração novo. Acaso há algo difícil demais para Deus? Acaso é impossível Deus transformar o coração de uma pessoa, por mais ímpia que ela seja? Acaso aquele parente seu, aquele amigo seu, aquele colega de trabalho seu que é um ateu inveterado, que é uma pessoa que nega o Senhor, um idólatra, algo difícil para Deus? Ah, não, mas essa pessoa não vai mudar. Olha a maneira com que ele é. Essa pessoa, ele é muito ímpio. Há algo demasiadamente difícil para o Senhor. Ah, mas esse problema que eu estou passando, essa dificuldade, essa situação na minha saúde, meu relacionamento falhar é muito difícil. Algo tão difícil para Deus que Ele não possa resolver? Não há. Não há. Olha quantas maravilhas o Senhor fez, e quantos relatos há na Escritura, e quantas coisas você pode testemunhar na sua vida, que Deus tenha livrado você, providenciado aquilo que você precisa, curado você. Há algo demasiadamente maravilhoso e difícil para Deus? Não há. Ele pode todas as coisas. Marcos capítulo 10, versículo 27. Marcos 10, versículo 27. Jesus aqui falando das riquezas, falando que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E a agulha era agulha mesmo, não era uma portinha pequena que os camelos entravam com dificuldade. Alguns até pegam isso para falar: não, você está falando de agulha mesmo. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Mesmo um rico entrar no reino dos céus é algo difícil? Sim, pela arrogância que ele pode ter, pela a esperança que ele tem no seu próprio dinheiro, por ele achar que não precisa de Deus, mas para Deus tudo é possível. Seguindo, Efésios capítulo 1, versículos 4, 10 e 11. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Versículos 10 e 11 diz assim: de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus escolhe a quem Ele quer e Ele faz tudo acontecer conforme o conselho da sua vontade. Ele é quem pode, Ele é quem quer e Ele faz assim.
E não será eu ou você que vai contestar a Deus. Mas por que ser assim, Senhor? Poderia ser de outro jeito. O Senhor poderia salvar todo mundo. O Senhor não é justo se fizer assim. O Senhor isso se não fizer aquilo outro. Já ouvi até de pessoas falando: ó, se Deus faz desse jeito, eu não creio nesse Deus. Pessoas que se diziam crentes há décadas. Deus pode todas as coisas. Ele não deve satisfação a mim e a você. Deus não deve explicações a mim e a você. Deus tem o seu próprio senso de justiça, não é o seu senso de justiça, é o querer dele, não o nosso querer. É ele quem escolhe, e ele faz isso de acordo com a sua vontade, que o texto fala aqui, que ele faz convergir todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, e que tudo acontece de acordo, conforme o conselho da sua vontade. Este é o poder de Deus. Soberania de Deus, Ele pode todas as coisas. Não cabe a mim e a você contestar a maneira com que Deus está fazendo, mas apenas nos ajoelharmos diante dEle e reconhecermos que Ele é Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Que tínhamos falado no começo, de Deus não poder negar a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, ele fala no versículo anterior ali: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Em momento algum Deus será infiel. Ele não pode negar a sua própria natureza. Ele continuará sempre sendo fiel, não importa o que aconteça. Deus é fiel. Puxa vida, aconteceu uma bênção aqui no meu. Deus é fiel, que maravilha de bênção, irmão. Puxa, agora estou passando por uma dificuldade, por um problema grave, por uma situação que está me corroendo. Deus é fiel. Deus continua sendo fiel. Ele não nega a si próprio. Quando nós estávamos no seminário, volta e meia, chegava alguém lá e falava: olha como Deus é bom tendo feito isso. Verdade, se Ele não tivesse feito, Ele continuaria sendo bom. Deus não deixaria de ser bom se Ele deixasse de dar algo a nós. Ele pode todas as coisas, Ele quem decide. Um pouquinho para frente aí, poucas páginas, Tito capítulo 1, versículo 2. Paulo fala a Tito da seguinte forma: na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ele fala que Deus não pode mentir. Então Deus não é onipotente, porque Ele não pode. Ele não pode mentir porque negaria sua própria natureza. É isso. É isso que envolve a onipotência de Deus. Ele pode todas as coisas que não neguem a sua natureza. Então Deus não pode mentir. Deus não vai roubar. Deus não vai deixar de ser misericordioso, amoroso, fiel. Deus não vai fazer isso. Ele não pode mentir. Continua sendo onipotente, porque se Deus mentisse, Ele não seria Deus. Porque Deus não mente. Adore ao Senhor. Reconheça o poder dEle em todos os momentos, em todas as circunstâncias da sua vida. Se prostre diante dEle. Reconheça que Ele faz tudo que é a vontade dEle. E que nós devemos honrar e bendizer ao Senhor. Ele faz tudo o que Ele quer, não o que Ele poderia fazer. Deus pode fazer muito mais coisas do que Ele faz? Poderia, mas Ele não quer. Ora, nós não vemos nas Escrituras aleijados sendo curados? Deus poderia curar todos os aleijados do mundo? Todas as pessoas que têm algum problema de saúde, poderia curar todos? Poderia, claro que poderia. Mas Ele faz tudo conforme Ele quer. Poxa, mas o Senhor curou tal pessoa, Ele poderia me curar também? Pode. Será que Ele vai? Não sei.
Não quer dizer que se eu não for curado, Deus não pode. Deus não curou Paulo. Timóteo tinha constantes dores de estômago, como Paulo fala para ele que ele deveria tomar um golinho de vinho todos os dias por causa das constantes dores de estômago dele. Poxa vida, mas Deus usou Paulo para curar pessoas, fez tantas coisas no meio dele e ele estava com aquele espinho na carne. E ele não conseguiu curar Timóteo, porque não era ele quem curava, era Deus. Deus pode todas as coisas, inclusive não fazer. Então não é porque Deus pode fazer todas as coisas que Ele irá fazer todas as coisas. Ele não vai nos dar um cheque em branco. Olha só, agora que você tem fé, você pode fazer o que se bem entender. Nós vamos pedir de acordo com a vontade dEle. Este é o Deus onipotente que nós temos. Ele pode fazer todas as coisas, inclusive deixar de fazer aquilo que nós queremos. Porque não é o que eu e você queremos, mas é o que Ele quer. É o que Ele deseja. E o que cabe a nós? Adorar ao Senhor, porque Ele é Senhor. Porque Ele é justo, fiel, perfeito. Então cabe a nós bendizer ao Seu nome. Vamos terminar aqui. Tem um tempo de oração e tempo para as perguntas depois. Senhor Deus, reconhecemos que o Senhor está presente em todos os lugares e que o Senhor pode todas as coisas. E cabe a nós, ó Deus, colocarmos diante de Ti as nossas aflições, as nossas dificuldades, de termos um coração temente a Ti, Pai, reconhecendo que o Senhor conhece o mais profundo dos nossos pensamentos. Temos a confiança no Senhor que não há nada difícil para o Senhor, mas também de reconhecermos que o Senhor faz aquilo que o Senhor quer e não o que nós queremos. Nós vemos no próprio Cristo orando ao Senhor para que a Sua vontade seja feita, que é o Senhor quem reina nos céus e na terra. Bendizemos a Ti, ó Pai, por esta manhã, que o Senhor continue a nos ensinar nesse dia para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.